Muito bom dia a todos. O meu nome é João Lourenço, sou engenheiro de simulação na Altima, uma empresa portuguesa que tem como missão disponibilizar as mais avançadas soluções para aplicações industriais, formação e suporte técnico para uma engenharia inovadora e cada vez mais tecnológica. Durante os próximos minutos queremos dar-vos a conhecer uma nova ferramenta de simulação, propriedade do nosso parceiro Altair, que está a revolucionar o cálculo estrutural e a permitir diversas empresas reduzirem os tempos de desenvolvimento dos mais diversificados produtos. No decorrer do webinar, os microfones encontram-se em modo silêncio, mas poderão interagir connosco ou colocar as vossas questões através do separador Questions, disponível no painel de controle do GoToMeeting. As vossas questões são privadas e a nossa equipa encontra-se disponível para responder. Uma vez terminada a apresentação, qualquer questão pendente ou novas questões que possam surgir serão respondidas no tempo restante ou via e-mail. Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer-vos uma breve introdução da Altima. A Altima Engineering Software Solutions é uma empresa de engenharia fornecedora de serviços e de soluções avançadas para aplicações industriais. Somos especialistas na área da computação gráfica, com experiência na integração de aplicativos e criação de automação de processos para o desenvolvimento de produtos, contando com uma longa experiência em softwares de CAD/CAM, PDM e ERP. Decidimos alargar o nosso portfólio de soluções sobre medida, acrescentando as mais avançadas soluções tecnológicas de software CAI, as soluções Altair, para o auxiliar no desenvolvimento de produtos e suportar nas maiores decisões. Os nossos serviços focam-se no desenvolvimento de soluções à medida do cliente, com o desenvolvimento, integração de aplicativos e criação de automação de processos para o desenvolvimento de produtos. Formação e treino numa variedade de cursos de formação segundo os recursos e conteúdos oficiais dos nossos parceiros, através dos nossos instrutores. E suporte técnico especializado, através de uma equipa multidisciplinar de técnicos especializados e certificados para o acompanhar e apoiar nos desafios dos seus projetos. Com a Altima, encontrará uma equipa especializada nas soluções Altair, disponível para o auxiliar em qualquer momento. A Altair é uma empresa multinacional norte-americana com a sua sede em Troy, contando com mais de 35 anos de existência, 86 escritórios em diversos países e mais de 150 softwares através do portfólio Altair e dos seus parceiros. É uma empresa cotada em bolsa e conta com mais de 11 mil clientes por todo o mundo. A Altair possui diversas áreas de atuação, estando presente em diversas indústrias, quer seja na indústria automóvel, aeroespacial, energia ou através de organizações governamentais e de defesa. Encontrará, junto do Altair, um fantástico conjunto de clientes. Líderes mundiais no fornecimento de tecnologia global, a Altair Engineering providencia e desenvolve soluções de software e de cloud nas áreas de desenvolvimento de produto, engenharia assistida por computador, CAI, computação de elevado desempenho, HPC, análise de dados e possui uma exclusiva rede de parceiros através da Altair Partner Alliance. Porquê a Altair? A Altair possui soluções de arquitetura aberta, um domínio global e especialistas em simulação, são líderes de tecnologia de optimização e de tecnologia HPC e possui um exclusivo e patenteado modelo de licenças e de uma exclusiva rede de parceiros através da Altair Partner Alliance. Através do amplo portfólio, a Altair eleva os benefícios desde o design à optimização multifísica. Com a Altair, poderá realizar simulação de sistemas, simulação de manufatura, eletromagnetismo, análises estruturais, análises térmicas, dinâmica de fluidos, de impacto e muitas outras. Desde o design à fabricação, as soluções da Altair cobrem as diferentes etapas de diferentes processos de fabrico. A Altair tem a capacidade de oferecer as soluções mais poderosas e intuitivas para a indústria, para que engenheiros de projeto possam criar produtos manufaturáveis e de elevada performance, através das ferramentas de design, de análise estrutural, de dinâmica e das diversas ferramentas de simulação de processos de fabrico. A Altair possui software de simulação que lhe permitem analisar e simular diversos processos de fabrico, tais como fundição, estampagem, extrusão de metais ou de polímeros, injeção de plásticos, manufatura aditiva, auxiliando na criação de produtos manufaturáveis e de elevada performance. Ao longo das últimas décadas, a evolução da simulação tem permitido e auxiliado múltiplas empresas no desenvolvimento de novos e inovadores produtos, a minimizar os tempos de desenvolvimento e a minimizar custos, para que as empresas estejam cada vez mais na vanguarda da tecnologia e consigam ser cada vez mais competitivas.
O crescimento do CAD 3D tem sido acompanhado pela simulação computacional, até que, por volta dos anos 2000, surge um conceito inovador, Simulation Driven Design, um conceito da qual a Altair é a empresa pioneira, sendo os primeiros a desenvolver esta tecnologia de simulação numérica. O seu significado é que o design seja orientado pela simulação, isto é, que seja a simulação a indicar qual é o melhor design para o nosso produto satisfazer as nossas necessidades e requisitos. Desta forma, poderemos desenvolver ainda melhores produtos e inovadores, dado que poderemos antecipar quaisquer modificações ao nosso produto o mais breve e rápido quanto possível. É com esta filosofia em mente que tenho o prazer de vos apresentar o Altair SimSolid, uma ferramenta de simulação para o cálculo estrutural que está a revolucionar o mercado e a acelerar o desenvolvimento de produtos de múltiplas empresas. SimSolid é uma tecnologia inovadora que não necessita de simplificações geométricas ou criação de uma malha, permitindo desenvolver e explorar novas ideias e conceitos sem a necessidade de requerer um elevado processamento. No desenvolvimento de produto, o cálculo estrutural vem normalmente depois do desenvolvimento do nosso CAD, podendo em certos casos começar em simultâneo. Contudo, a criação e preparação de modelos para o cálculo é sempre mais demorada. Simplificações geométricas, criação da malha, das conexões, é sempre um processo demorado, complexo e que requer um elevado conhecimento das ferramentas e teorias de análise de elementos finitos. A Altair SimSolid fixou-se no mercado para acelerar o processo de resposta nos ciclos de design, permitindo encurtar os tempos de desenvolvimento de produto e auxiliá-lo na tomada de decisões. Graças à sua tecnologia, contrariamente ao uso tradicional de malha com nós e elementos, o algoritmo de cálculo do SimSolid utiliza funções de elevado grau que são adaptadas localmente para refinar os resultados. Devido à inovadora solução adaptativa por passos e ao seu algoritmo, SimSolid permite obter resultados com elevada precisão e em minutos. Nas ferramentas tradicionais de elementos finitos, por múltiplas vezes, é necessário simplificar a geometria e criar uma malha para analisarmos o nosso modelo. Desta forma, pretendemos obter uma malha com qualidade razoável e sem elementos distorcidos, que prejudicam a qualidade dos nossos resultados. Diversos problemas vão surgindo ao longo deste processo, tais como a preparação de conjuntos com peças de elevadas e pequenas dimensões, com espessuras finas e com todas as conexões envolventes, a simplificação de furos, regiões arredondadas, geometrias e superfícies complexas, com transições que não são suaves, comuns nas impressões 3D, superposição de superfícies que estão presentes no nosso CAD, mas necessitam de ser corrigidas, levando a um trabalho redobrado para que as malhas coincidam e o modelo fique apto a ser estudado. Qualquer um destes desafios das ferramentas tradicionais de análise de elementos finitos desaparecem com SimSolid. SimSolid trabalha diretamente a partir do CAD original sem necessidade de simplificações ou criação de uma malha, as duas etapas mais dispendiosas e que requerem um elevado conhecimento. SimSolid gera as suas funções em função da geometria a analisar. Daremos então seguimento à nossa apresentação para vos dar a conhecer o Altair SimSolid, a ferramenta revolucionária de simulação para o cálculo estrutural. SimSolid é um software que possui uma interface gráfica simples e bastante intuitiva, desenvolvida a pensar quer em projetistas, engenheiros e utilizadores de CAD. SimSolid possui apenas 4 menus através dos quais poderá importar uma geometria, selecionar o tipo de análise desejada, modificar as definições atribuídas ou consultar o manual de ajuda e tutoriais. Para uma maior facilidade de operações com SimSolid, poderá selecionar a opção de configuração do RAD que mais se enquadra com o software de CAD que esteja familiarizado, ou optar pela versão padrão do SimSolid. Graças à tecnologia Hyperthreading, poderá retirar o máximo partido do número total de núcleos disponíveis no seu computador e, desta forma, acelerar o processamento dos cálculos e obter resultados no tempo desejado. Contrariamente aos softwares tradicionais de elementos finitos, cujo aumento do número de núcleos está associado a um acréscimo de licenças e o seu custo associado, com o Altair SimSolid poderá retirar partido do número total de núcleos desejados sem existir um aumento de preço. SimSolid disponibiliza uma base de dados de materiais que inclui materiais metálicos, plásticos, entre outros, e uma capacidade de utilizar as não linearidades dos materiais tendo em conta a plasticidade do material. Permite também introduzir um novo material, definindo as suas características e propriedades, acrescentando à sua base de dados. Na eventualidade da atribuição do material ter sido realizada num software CAD, como o SolidWorks,
SimSolid tem a capacidade de reconhecer esse material e as suas propriedades, acrescentando à sua base de dados. Contrariamente, como poderá suceder noutras ferramentas de elementos finitos, SimSolid não necessita que o utilizador redefina os materiais já definidos no CAD. Através do seguinte ícone, podemos importar a nossa geometria. SimSolid tem a capacidade de leitura de diversos formatos nativos CAD e neutros, tais como SolidWorks ou STEP. Sempre que possível, é recomendada a utilização dos formatos neutros. Vamos então importar uma geometria criada com recurso a uma ferramenta CAD e sem realizarmos quaisquer simplificações geométricas, SimSolid automaticamente detecta a sobreposição de superfícies, surgindo um painel informativo com a identificação das peças sobrepostas. Graficamente, é possível verificar essas sobreposições e podemos também verificar qual o valor correspondente a essa sobreposição. Realizando uma vista em corte, podemos visualizar a sobreposição que ocorre no nosso modelo CAD. SimSolid automaticamente detecta as conexões no nosso modelo, permitindo gerar as conexões de um modo automático, algo que iremos analisar já de seguida. Do lado esquerdo, na nossa árvore do projeto, podemos selecionar o sistema de unidades desejado, internacional ou imperial, bem como selecionar os materiais. Para o seguinte caso, definimos como aço o material de todo o nosso conjunto. Sempre que uma geometria é importada, é criado um novo estudo. Ao selecionar no campo Assembly, poderá consultar as diversas peças do seu conjunto, bem como as conexões existentes no campo Connections. Note-se que as funções disponíveis no painel vertical se modificam. No campo Assembly, temos disponíveis diversas opções, tais como a opção de aplicação de material a uma dada peça ou conjunto e também a opção de detecção de defeitos da geometria, onde podemos verificar a existência das sobreposições das nossas peças. Ao importar um conjunto, SimSolid tem a capacidade de detectar automaticamente todos os parafusos e porcas existentes, tratando-os como tal durante as simulações. Na atribuição de material, podemos selecionar a seguinte barra como alumínio. Contudo, vamos selecionar aço para o nosso modelo. No campo das conexões, na primeira opção, temos a detecção automática das conexões, permitindo gerar automaticamente todas as conexões do nosso modelo. Os valores atribuídos pelo SimSolid para o afastamento e penetrações geométricas são importados diretamente do ficheiro CAD, sendo que estes valores poderão ser modificados pelo utilizador. O nível de resolução das conexões poderá também ser definido, sendo que, quanto maior for a resolução, melhor a definição da superfície de contacto. SimSolid opera muito bem com os valores atribuídos, pelo que não recomendamos a alteração destes valores. Com apenas um clique, SimSolid gera automaticamente todas as conexões, criando diferentes tipos de ligações consoante as peças que se estão a conectar. Uma capacidade incrível que permite poupar horas de trabalho. Todas as conexões podem ser revistas através da seguinte opção. Podemos verificar também se existem peças soltas através da seguinte opção. SimSolid permite realizar diferentes estudos incluindo análises estáticas, lineares e não lineares, geométricas de material e de contacto, análises modais, dinâmicas, quer transientes de resposta em frequência ou resposta aleatória, análises térmicas e incluindo um pós-processamento com uma análise estrutural. Para o seguinte caso, vamos realizar uma análise estrutural linear, sendo o caso de estudo adicionado à nossa árvore do projeto. No painel vertical surgem as condições de fronteira e, seguidamente, os diferentes tipos de esforços que podemos aplicar. Primeiramente, vamos constrangir as seguintes superfícies, podendo também ser aplicado em faces, arestas, vértices ou até numa área definida pelo utilizador. Para aplicar uma carga, recorremos ao seguinte ícone, sendo que desejamos aplicar nas seguintes partes da estrutura. A força aplicada é de 500 newtons, sendo aplicada ao longo da superfície. Para realizarmos a nossa simulação, pressionamos o seguinte ícone e obtemos os nossos resultados em questões de meros segundos. Algo incrivelmente rápido. Consultando as informações da nossa solução, verificamos que em poucos segundos obtivemos os resultados para o nosso estudo. Através das configurações da solução, podemos definir qual o objetivo do nosso estudo, por forma a minimizar o nosso tempo de cálculo. SimSolid utiliza uma tecnologia adaptativa
para refinar automaticamente a solução nas áreas em que é necessário obter a mais elevada precisão. São executadas várias iterações da solução e em cada iteração são criadas medidas de precisão e as equações são enriquecidas localmente conforme necessário. Esta tecnologia, comparativamente com as tradicionais ferramentas de elementos finitos, permite ao SimSolid obter uma elevada rapidez do cálculo e reduzir tempos de desenvolvimento de produtos. SimSolid permite ao utilizador ajustar as configurações adaptativas consoante o objetivo principal do seu estudo. O utilizador pode selecionar entre analisar deslocamentos, o estado de tensão ou selecionar a opção Custom e definir o número máximo de soluções adaptativas. Normalmente 3 é para analisar deslocamentos, 4 para analisar tensões existentes, podendo o utilizador selecionar até 8 o número máximo de soluções adaptativas. Este número pode ser aplicado o mesmo em todo o conjunto ou serem criados grupos de peças com diferentes números de soluções adaptativas. As opções adicionais disponíveis permitem melhorar a precisão dos resultados quando estamos perante geometrias finas e quando temos regiões com gradientes de tensão. No painel vertical temos também disponíveis as opções de pós-processamento. Numa única interface gráfica podemos atribuir as condições de fronteira, as cargas a que a nossa estrutura está sujeita e ainda analisar os resultados. Algo que em diversas ferramentas de análise de elementos finitos necessitamos de outro aplicativo para analisar os resultados em questão. Através do painel vertical podemos analisar os diferentes resultados, tais como deslocamentos, o estado de tensão e a extensão, fatores de segurança e energia, surgindo o painel de resultados, onde podemos visualizar animações, verificar os valores máximos e mínimos, modificar a escala de cores, gerar relatórios e ainda um conjunto de funções disponíveis que poderá ser exploradas. SimSolid tem também uma exclusiva funcionalidade que permite gerar bookmarks. Bookmarks são como marcadores que permitem diretamente aceder ao caso de estudo desejado e aos seus resultados. É uma maneira mais prática e rápida de guardar e comparar diferentes casos de estudo, podendo-se associar legendas aos bookmarks e exportar a galeria de bookmarks como arquivos de imagens ou animações. Podemos gerar o número de bookmarks que desejarmos e fazer distinção entre deslocamentos e tensões, por exemplo. SimSolid permite também adicionar de uma forma rápida e simples um novo caso de estudo. Por exemplo, ao copiar o estudo anterior, podemos modificar as condições de fronteira aplicadas ou as cargas aplicadas e, assim, obter uma nova simulação de um modo extremamente rápido, sem necessidade de simplificações geométricas ou criação de uma nova malha, algo que, nas tradicionais ferramentas de elementos finitos, poderá levar à disponibilidade de mais tempo, um fator muito importante e decisivo para a indústria. Vamos alterar a posição da carga aplicada, desta vez para as barras frontais. Analisamos o nosso segundo caso e, no menor tempo que o caso de estudo anterior, obtemos os resultados para um novo caso de estudo. Chamo a atenção para o menor tempo de cálculo do segundo caso para o primeiro, dado que o SimSolid tem uma capacidade incrível de utilizar no seu algoritmo de cálculo as equações calculadas no estudo anterior, fazendo com que os resultados do segundo para o primeiro caso obtenham-se de uma forma mais rápida, mas com a mesma precisão. Comparativamente com ferramentas de elementos finitos, esta capacidade de SimSolid é bastante superior, permitindo reduzir tempos de cálculo e explorar diferentes condições do nosso modelo. Podemos alterar entre o caso 1 e 2, clicando nos estudos realizados. Ou através dos bookmarks criados para que, de uma forma extremamente rápida, possamos alterar entre ambos os casos de estudo, visualizar e comparar, por exemplo, os deslocamentos, mantendo o nosso modelo na mesma posição. Analisando o estado de tensões, no segundo caso, podemos verificar uma concentração de tensão no presente reforço. Com o auxílio de uma ferramenta CAD, podemos alterar o nosso modelo e importar a nova geometria CAD para que possamos analisar e comparar com a anterior.
Alter SimSolid irá reconhecer as sobreposições do nosso modelo CAD automaticamente e, sem realizar qualquer simplificação, SimSolid analisa sem problemas o nosso modelo graças ao seu algoritmo matemático. Automaticamente surge o painel das conexões que, com um único clique, obtemos todas as conexões do nosso modelo. Observe-se que o reforço foi alterado a fim de reduzir a concentração de tensões. Note-se que, ao importar a nova geometria CAD e quando existem ligeiras modificações ao CAD anterior, o SimSolid automaticamente guarda e replica toda a informação que foi criada nos casos de estudo anteriormente realizados. Esta capacidade permitirá uma enorme poupança de tempo, sem a necessidade de configurar novamente todo o modelo. Numa tradicional ferramenta de elementos finitos, iria ser necessário criar uma nova malha e realizar novamente simplificações geométricas, duas etapas que conduzem ao consumo de tempo e um elevado conhecimento do método de elementos finitos. Podemos definir o novo material para a nossa nova geometria ou mantermos o mesmo e, seguidamente, podemos analisar o nosso caso de estudo com as condições do estudo anterior. Note-se que para uma nova geometria CAD, a obtenção dos resultados e a sua análise foi realizada em segundos. Através dos nossos marcadores, podemos analisar os deslocamentos ou o estado de tensão para as diferentes análises realizadas, visualizar e comparar qual o modelo que melhor traduz as nossas necessidades de projeto. A facilidade de aprendizagem e o manuseamento, a rapidez dos cálculos e dos processos automatizados em conjunto com uma interface gráfica intuitiva, tornam sem dúvida alguma o Alter SimSolid uma poderosa ferramenta de cálculo estrutural, que lhe permitirá poupar tempos de desenvolvimento de produtos e explorar novos e inovadores conceitos. O presente modelo tem por finalidade demonstrar e dar-vos a conhecer uma das mais recentes capacidades do Alter SimSolid, nomeadamente a possibilidade de criar e analisar ligações soldadas. Como tal, iremos proceder à realização de um estudo linear estático com diversas ligações soldadas. Comecemos por analisar brevemente o nosso modelo que corresponde a uma estrutura metálica. Estrutura essa, uma ponte, constituída por diversos componentes incluindo o tabuleiro, onde iremos aplicar uma carga distribuída. Como podemos observar, não existe qualquer conexão realizada neste momento. Alter SimSolid, na sua mais recente versão, permite realizar ligações soldadas, quer por cordão de soldadura, quer por ponto ou por laser. SimSolid permite ainda realizar outro tipo de ligações, como é o caso das ligações por rebite. Contudo, foquemos-nos nas ligações soldadas através de um cordão de soldadura. SimSolid permite realizar cordões de soldadura tridimensionais de 4 formas distintas. Desta forma, comecemos pela criação de uma soldadura através da substituição de um corpo sólido, modelado com recurso a uma ferramenta CAD. Comecemos então por definir qual a secção do nosso cordão de soldadura. Seguidamente, através da nossa árvore do projeto, podemos verificar todas as partes existentes no nosso modelo. Verificamos a existência de diversas partes correspondentes ao nosso modelo que correspondem a soldaduras, isto é, partes que representam uma soldadura. Pedimos então ao SimSolid para as identificar e o SimSolid automaticamente substitui essas partes por ligações soldadas. Podemos ver em conexões que surgem diversas ligações soldadas que correspondem a essas partes. SimSolid permite também realizar cordões de soldadura através de grupos, isto é, identificando a espessura da nossa secção, o comprimento mínimo para o nosso cordão e, procedendo à identificação de todas as partes, neste caso iremos selecionar todas exceto o nosso tabuleiro, podemos verificar que SimSolid automaticamente detecta as regiões de interação entre os diferentes componentes que selecionamos e gera os nossos cordões de soldadura. SimSolid permite, de uma forma rápida e intuitiva, revermos as ligações geradas no nosso modelo. Assim sendo, iremos proceder à identificação de todas as ligações soldadas criadas na presente peça.
podemos selecionar todas elas e, no presente caso, iremos até apagar todas essas ligações. Isto porque queremos demonstrar-vos mais uma capacidade do SimSolid de gerar ligações soldadas, através da identificação de um corpo principal. Começamos por identificar a espessura do nosso cordão, o seu comprimento mínimo, a parte principal que desejamos que seja conectada com as restantes e as restantes componentes da nossa estrutura que queremos soldar. Podemos também realizar esta identificação através da nossa árvore de projeto de uma forma mais rápida. SimSolid automaticamente detecta-nos todas as conexões e gera-nos os nossos cordões de soldadura nessas interseções. Uma última maneira de gerarmos cordões de soldadura é através de linhas e arestas. Vamos então realizar um cordão através da identificação de linhas e arestas. Podemos proceder à identificação das seguintes linhas. Aproximamos um pouco mais. Pedimos ao SimSolid para as detectar. Verificamos que automaticamente o SimSolid detectou o nosso cordão e gerou a nossa soldadura. Desta forma, simples e rápida, vamos então realizar as restantes conexões e proceder para o nosso estudo linear estático. Comecemos por definir os constrangimentos ao nosso modelo, bloqueando em todos os graus de liberdade as seguintes faces. Pretendemos também bloquear estas faces e podemos agora também aplicar o efeito da gravidade para que possamos aplicar uma carga ou uma massa distribuída ao longo do nosso tabuleiro. Temos aplicado o efeito da gravidade e agora vamos então aplicar a nossa carga de 5 toneladas no topo do nosso tabuleiro. Falta-nos definir o material para o nosso estudo. Vamos aplicar um aço a todas as partes e estamos prontos para correr a nossa análise. Já temos os resultados para que possamos analisá-los. Vejamos então os deslocamentos. Vamos fazer uma breve animação dos nossos deslocamentos, mas, como é o objetivo do nosso estudo, vamos verificar as tensões existentes nas soldaduras. Repare-se que existe uma variação do perfil de cores que representa a variação do estado de tensões presente nas nossas soldaduras. Podemos também verificar a ocorrência dos pontos máximos e mínimos, onde estes pontos se localizam. Efetuando uma aproximação, verificamos que temos o nosso máximo localizado numa soldadura e podemos ver a variação do nosso estado de tensões nessa soldadura. Com isto, temos então a possibilidade, contrariamente às tradicionais ferramentas de elementos finitos, de gerar ligações soldadas de uma forma simples e rápida e analisar o estado de tensões com o Altair SimSolid. Altair SimSolid é também capaz de realizar análises não lineares para analisar e verificar o comportamento de estruturas. Para a presente demonstração, sem termos realizado qualquer simplificação geométrica ao nosso CAD, vamos considerar o seguinte projeto composto por 4 vigas conectadas através de ligações aparafusadas e chapas de reforço. Todas as conexões já se encontram estabelecidas, bem como as condições de fronteira, encastramento,
aplicado nas seguintes fases e também uma carga distribuída foi aplicada no nosso modelo, como pode ser observado. Este projeto possui um estudo estrutural já pré-definido. Os nossos resultados já se encontram calculados, sendo que, em apenas 5 segundos, podemos analisar esta estrutura. Através dos nossos marcadores, podemos rapidamente observar os nossos resultados, como por exemplo, os deslocamentos. Em pormenor, podemos observar os deslocamentos na ligação apresentada. Podemos também visualizar o estado de tensão junto das ligações aparafusadas, bem como os parafusos e porcas do nosso modelo. Note-se que uma das vigas não está a ser apresentada. Contudo, podemos voltar a visualizar essa mesma viga. O maior estado de tensão localiza-se sobre a viga transversal, sendo que as tensões nos parafusos encontram-se abaixo do que seria esperado num modelo que vá de encontro à realidade. No caso linear, será este o comportamento esperado. Isto porque todas as conexões comportam-se como se estivessem todas ligadas entre si. Contudo, para aproximar o nosso modelo da realidade, temos de considerar a existência de separações nas nossas conexões. Então, como podemos criar um caso de estudo com separação? Ao copiar o estudo anterior, na qual todas as características anteriormente definidas são mantidas, podemos indicar as não linearidades que desejamos ter em conta para a nossa análise, através do campo Setup. Existem outras opções de não linearidades, mas, neste caso, a não linearidade com separação de contactos é o desejado para a nossa análise. É ainda necessário alterar as conexões da viga transversal e, para tal, revendo as conexões existentes, podemos selecionar estes dois contactos do tipo Bounded. Editamos as ligações e selecionamos a opção com separação com um coeficiente de atrito de 0.1. Note-se que a cor foi alterada para verde. Analisamos o nosso caso de estudo e, uma vez mais, até considerando não linearidades, Alter SimSolid é bastante rápido na obtenção dos resultados. Note-se que os novos contactos criados surgem na árvore de projeto. Através dos nossos marcadores, podemos rever os resultados para o caso número 1 e 2. Analisando o estado de tensão junto às ligações aparafusadas, é notável a alteração das tensões para os parafusos, porcas e anilhas. No caso de estudo número 2, note-se a existência de uma separação existente entre ambas as vigas. E como podemos evitar esta separação? Vamos considerar um terceiro caso de estudo e aplicar uma pré-carga às nossas porcas. Isto é, um momento. Identificamos as porcas desejadas, o passo de rosca entre outras opções, tais como a força axial que pretendemos aplicar. Neste caso, será de cerca de 5 kN. Verifique-se que surgem umas setas nas condições de fronteira a indicar a aplicação dessa carga. Analisamos o nosso modelo não linear com pré-tensão aplicada nas porcas e obtemos os nossos resultados. Através dos nossos marcadores, podemos rever os resultados para o caso número 1, linear, o caso número 2, não linear com separação, e o caso 3, não linear com separação e pré-tensão. Analisando o estado de tensões junto das ligações aparafusadas, é notável a alteração das tensões para os parafusos, porcas e anilhas para os três casos distintos. De referir que podemos ainda analisar e verificar qual é o fator de segurança nestes componentes. Para tal, vamos apenas alterar os seguintes critérios para melhor visualizar e observar. No caso 1, temos um fator de segurança elevado devido ao esforço aplicado ser residual. No caso 2, existe um fator de segurança mínimo e no caso 3, existe uma redução comparativamente com o anterior devido à pré-tensão aplicada. A possibilidade de criar diversos casos de estudo
de criar marcadores que nos permitem analisar rapidamente os nossos modelos e comparar diferentes casos, a facilidade de analisar um modelo sem necessitar de simplificações geométricas ao nosso caso e da criação de uma malha. Quando comparado com as ferramentas tradicionais de elementos finitos, o Altair SimSolid torna-se uma ferramenta única no mercado, rápida e precisa. Junte-se à revolução do cálculo estrutural. Projete mais rápido, explore mais e aumente a produtividade. Altair SimSolid é a solução para o cálculo estrutural que abrange diversas indústrias. Quer seja para o setor automóvel, civil, aeronáutico, naval ou para o desenvolvimento de peças e ferramentas, SimSolid tem a capacidade de dar resposta aos diversos setores. A solução de engenharia ideal para projetistas, engenheiros, designers e analistas de simulação. Altair SimSolid é sem dúvida uma ferramenta de simulação com elevadas capacidades e que está a permitir diversas empresas reduzir os tempos de preparação de modelos e cálculo. SimSolid permite ainda explorar novos e inovadores conceitos para o seu projeto sem que necessite de dispensar mais tempo. Solicite a sua versão de avaliação junto da Altima, o parceiro oficial Altair. Através do presente e-mail ou para info@altima.com poderá solicitar a sua versão de avaliação e esclarecer qualquer dúvida. Comprove esta incrível ferramenta de simulação que está a revolucionar o cálculo estrutural e optimize os seus projetos. Na Altima encontrará uma equipa multidisciplinar de técnicos especializados e certificados para o acompanhar e apoiar nos desafios dos seus projetos. Siga-nos através do LinkedIn e do nosso canal do YouTube e esteja conectado às mais recentes novidades. Obrigado pelo vosso tempo e até breve!